Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense, passando aqui novamente nessa sexta-feira, finalzinho de semana, para trazer aqui mais um vídeo para vocês. E dessa vez, pessoal, eu quero responder uma pergunta de um colega, né? Ele me procurou no grupo de WhatsApp e disse: Yuri, quais dicas você daria para quando a gente vai fazer entrevistas de desvio de comportamento, falando de assédio moral, sexual, quando a situação ocorre apenas com duas pessoas, né? Ou seja, você tem dois envolvidos ali, a suposta vítima e o suposto assediador, né? Então, pessoal, é um dilema muito importante, muito difícil, né, de tratar, né, durante as investigações, né? Quem apura, né, questão de desvio de comportamento sabe bem das peculiaridades, né, desse tipo de tratativa e das dificuldades que existem nesse tipo de apuração quando você não tem muita informação e você só tem dois envolvidos, a suposta vítima e o suposto ofensor ou assediador. Eu respondi o colega lá e aí até decidi fazer um vídeo aqui para trazer a público essa questão e trazer alguns pontos, né? Recentemente eu fiz um artigo, o título do artigo era falando um pouquinho sobre a ferramenta de investigação de assédio nas organizações. É a entrevista, pessoal. A gente, com raríssimas exceções, a gente sai da entrevista quando a gente está apurando um desvio de comportamento, falando de assédios de forma geral. Mas como entrevistar sem vincular episódios ou sem vincular pessoas ao fato em apuração? Beleza, pois bem, né? Eu vou tentar responder aqui essa pergunta. Respondi ao colega, creio que consegui ajudá-lo ali de alguma forma. Estou trazendo esse ponto aqui para vocês, que eu sei que talvez seja uma dor aí, ou algumas dores de vários colegas que passam por esse tipo de perrengue, né, quando vão investigar ou apurar assédios dessa natureza, beleza? Eu estou elencando aqui, pessoal, e vou falar rapidamente, até para não deixar esse vídeo muito longo, 11 oportunidades aqui para que vocês explorem durante as investigações de vocês e principalmente durante as entrevistas, tá bom? Vamos lá, o primeiro deles, pessoal, evitar principalmente quando vocês forem abrir temas, perguntas diretas e fechadas, tá? Então, evitar isso. Então, sempre procure deixar, né, seu roteiro de entrevista com uma roupagem de perguntas abertas. E aí você vai, eventualmente, individualizando alguns pontos, algumas condutas, alguns pormenores durante o bate-papo, tá legal? Esse é o item 1. O item 2. Provocar no entrevistado reflexões sobre pontos positivos e pontos de melhoria. E focar, pessoal, nos pontos de melhoria. Eu sempre utilizo essa pergunta para qualquer entrevista, pessoal. É legal você explorar esse tipo de situação do seu entrevistado. Inclusive, isso deixa uma dinâmica boa durante a entrevista. Ou seja, o que é positivo do seu entrevistado e o que o entrevistado eventualmente tem a melhorar, né? Seja de forma pessoal, eventualmente, ou até de forma profissional. E aí, eventualmente, você fazendo uma pergunta dessas, já surge um gatilho que o próprio entrevistado pode trazer aquele ponto da apuração que é o que você quer, o seu tema central, às vezes ele já traz ali para você e você já começa a explorar isso de uma forma tranquila, saudável e os temas vão se encaixando de uma forma super natural, tá bom, pessoal? Terceiro ponto. Solicitar que o entrevistado conceitue alguns temas, como por exemplo, assédio, discriminação, racismo, né, gestão por injúria, eventualmente, se ele souber, se for alguma pessoa de nível de gestão. Mas é interessante você perceber como que o entrevistado conceitua algumas situações e também qual é o nível ali de maturidade, de conforto ou de desconforto que o entrevistado vai trazer esses temas para você, beleza? Pode surgir algum gatilho ali durante as respostas, beleza? O quarto ponto, pessoal, estimular o entrevistado com episódios similares ao que foi relatado na denúncia, ou seja, trazer episódios similares. Você não precisa trazer o evento específico, mas você pode colocar uma situação ali similar, parecida, para ver se já gera um gatilho que o entrevistado pode trazer a situação até de forma espontânea, que esse é o objetivo, tá bom? O quinto, pessoal, trabalhar a contextualização de episódios no plural, ou seja, trazer uma situação plural para o evento que você está apurando e deixar que o entrevistado individualize eventualmente algum tipo de situação ou algum tipo de conduta, beleza? O sexto, provocar reflexões sobre dilemas éticos e inserir o fato que você está apurando dentro desses dilemas, ou seja,
Vamos pensar junto, vamos refletir junto. Eu sempre trago isso para os meus entrevistados, funciona muito bem. Você ali está pensando alto, não fica aquela pegada de pergunta-resposta, ou seja, é uma troca de ideia, é um bate-papo e a sua entrevista vai ficar muito mais fluida e o tema, eventualmente, pessoal, vai surgir naturalmente, beleza? O sétimo, provocar no seu entrevistado que ele traga incômodos eventuais do dia a dia, pressões do dia a dia, arrependimentos, condutas ou posturas que ele faria de outra forma se eventualmente pudesse voltar atrás. E aí você pode até trazer um exemplo pessoal seu, eventualmente profissional ali do dia a dia do trabalho. E aí, pessoal, você vai se igualando com o seu entrevistado e ele vai perceber que, olha, aqui é uma troca enriquecedora para que a gente chegue lá na frente num denominador comum, beleza? Vamos lá. O que mais? 8. Item 8 aqui. Provocar no entrevistado posicionamento sobre consequências, pessoal. Consequências sobre desvio de comportamento, sobre a opinião sobre pessoas que assediam os outros nos colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, ou que importunam os demais no ambiente de trabalho. Depende muito do fato que você está apurando, aí você pode incluir diversidade, inclusão, racismo, injúria racial e por aí vai. O 9, pessoal, utilizar nas perguntas o PLAT, do framework PICE de entrevista investigativa. O que é o PLAT? Para quem nunca viu meus vídeos, pessoa, local, ação e tempo. Pessoa, local, ação e tempo, pessoal. Sempre foque suas perguntas com esse mantra. O que eu quero que ele traga para mim? Pessoa, local, ação e tempo, beleza? O 10 aqui. Ficar com a escuta ativa, pessoal. Sempre ter aquele olhar mais amplo para o que o seu entrevistado está trazendo para você, porque aí você pode pedir novos esclarecimentos sobre algo que ele já trouxe. E aí você vai com certeza pormenorizar e enriquecer de detalhes aquele relato ali, beleza? Para fechar, pessoal, o item 11 aqui, se eventualmente o entrevistado até já souber da situação, do relato, da denúncia, você pode ir um pouco mais direto ao ponto, mais assertivo. Mas eu não deixaria de explorar todos esses pontos aqui, os 10 pontos que eu passei para vocês anteriormente, beleza? Por quê? Porque deixa a entrevista mais rica, você faz uma análise de credibilidade muito mais satisfatória, utilizando ferramentas de análise de credibilidade, como o Verifiability Approach ou Reality Monitoring, que eu já falei para vocês, tem vídeo aí, dá uma olhadinha, beleza? Bom, esses 11 pontos queria trazer aqui de dicas para vocês. Não é fácil no dia a dia fazer entrevistas dessa natureza, principalmente quando tem ali uma pessoa que alega ter sofrido a situação e outra pessoa que seria em tese ali o ofensor ou o assediador. Tá bom, pessoal? Espero que as minhas dicas aqui, orientações, tragam luz aí para as apurações de vocês. Quem utiliza outro tipo de abordagem, fica à vontade para comentar aqui, ou no Instagram, ou no YouTube, ou lá no Spotify, ou nas minhas redes sociais do projeto Entrevistador Forense, que aí a gente vai trocando ideia, vai ver que uma coisa que você usa que eu não uso, eu posso usar na próxima apuração que a gente vai fazendo. Legal, pessoal? Eu sou Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense. Bom final de semana a todos, um abraço, tchau, tchau.